Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre os atores e a governança das migrações internacionais. Mas antes que a gente passe para as especificidades dessa governança para as migrações internacionais, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos de governança. A governança pode ser encontrada em estudos da economia, em estudos da administração, em estudos relacionados ao meio ambiente, sociologia, enfim, uma série de áreas que vão ter alguma perspectiva um pouco diferente, dependendo da abordagem que se utiliza. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala em governança especificamente dentro do tema de migrações internacionais, a gente geralmente está falando sobre uma perspectiva de atores, uma perspectiva institucional, mas uma perspectiva também de gestão da prática das migrações internacionais, de uma gestão dos fluxos migratórios. E antes de adentrar, então, antes de trazer para vocês alguns conceitos relacionados à governança para a migração e refúgio, é importante lembrar e ressaltar que a governança está dentro da perspectiva da cooperação internacional. Então, necessariamente, quando a gente for olhar dentro da migração e do refúgio uma perspectiva de governança, ela vai se basear na cooperação internacional, certo? Dentre alguns autores que eu peguei para vocês, tem aqueles que estão na plataforma, né, como bibliografia da disciplina de migração e refúgio do IREL, mas também há outras perspectivas que eu vou colocar aqui para vocês relacionados ou que se relacionam mais proximamente à abordagem que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, uma perspectiva é de que a governança significaria um conceito amplo que se refere a mecanismos de sistema de gestão voltados para alcançar seus objetivos, em que os estados são uma das muitas fontes de competição por autoridade, juntamente com outros atores multilaterais. A gente está falando numa perspectiva de governança institucional. E nos estudos de relações internacionais, é muito comum que a gente trace um panorama da governança como uma perspectiva de instituições, normas e princípios relacionadas muito aos regimes internacionais, e também eu vou falar para vocês sobre os regimes internacionais de imigração e refúgio dentro dessa perspectiva de governança. Também trazendo lá os estudos de vocês de teoria das relações internacionais, de James Rosenau, enfim, há várias perspectivas que podem ser olhadas para a governança. Eu gosto também da perspectiva da Elinor Ostrom, que fala dentro da economia em uma perspectiva de governança ligada também à teoria dos jogos, ligadas a teorias relacionadas às questões econômicas, mas que servem, claro, para questões públicas. Elas são feitas para se pensar governança sob diversas lentes. E olhando para a perspectiva onusiana, em 2001, por meio de um relatório publicado pela ONU, definiu-se ou tentou-se definir o que seria para a organização a governança global, como sendo: governança é a soma das várias maneiras pelas quais indivíduos e instituições, públicas ou privadas, gerem seus assuntos em comum. Trata-se de um processo contínuo através do qual interesses conflituosos ou divergentes podem ser acomodados e ações cooperativas podem ser tomadas. Ela inclui instituições formais e regimes empoderados para impor o cumprimento, assim como mecanismos informais sobre os quais as pessoas e instituições ou tenham concordado ou tenham percebido ser do seu interesse. Então, quando a gente olha nessa definição de governança global, a gente olha por uma perspectiva institucional de atores, mas atores que participam de uma gestão, que buscam soluções para problemas comuns. Soluções comuns para problemas comuns ou para problemas coletivos, por meio da cooperação, tendo-se como base um processo contínuo em que haverão divergências, em que haverá obstáculos de todas as formas, mas se buscará, idealmente, claro, dentro da governança, uma perspectiva cooperativa para alcançar objetivos comuns. Também Alexander Betts, já estudioso
de direito internacional das pessoas refugiadas, direito e política das pessoas refugiadas, trata a governança como um processo negociado e contestado, envolvendo múltiplos atores, frequentemente com interesses e poderes diversos, podendo ser entendida como um processo que possui diferentes estágios: negociação, implementação, monitoramento e execução. Para entender a governança global, cada um desses elementos precisa ser analisado e compreendido. Então, quando Alexander Betts fala de uma governança global, e aí, claro, nos estudos dele voltados mais para a questão do refúgio e das diversas formas de migração internacional, há a perspectiva da negociação, o processo da negociação, a implementação, o colocar em prática aqueles objetivos comuns que foram negociados, aquelas estratégias comuns, melhor dizendo, um monitoramento para identificar se de fato há outras necessidades ou se há uma execução otimizada daquelas estratégias e também, claro, a execução dentro de uma perspectiva muito mais de gestão aqui, certo? E quando a gente fala também numa perspectiva de gestão, é interessante se pensar não só numa gestão dos fluxos migratórios, que é um trabalho que a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, principalmente depois de ingressar no sistema ONU em 2016, tem tomado à frente. Uma forma de facilitar a migração documentada por meio de cooperação internacional, claro, por meio de atuação junto aos estados, mas principalmente junto à população imigrante, para criar uma tentativa de gestão desses fluxos de modo que as pessoas tenham seus direitos atendidos e, claro, tenham regularização migratória que vai incentivar ou vai facilitar a obtenção de documentos para depois o exercício dos direitos sociais, enfim, públicos ou privados, certo? E também quando a gente fala numa perspectiva de gestão, a gente fala da assistência humanitária e aí especificamente numa situação relacionada à nossa disciplina de migração e refúgio, sobre a qual eu vou fazer uma aula bem específica falando sobre a assistência humanitária em migração e refúgio. Olhando também por uma perspectiva, então, geral da governança global, a gente percebe a existência de problemas comuns que demandam soluções comuns e uma participação nesse arranjo de governança de atores estatais e atores não estatais. Claro, a depender do tipo de governança que se busca, mas, em geral, para até otimizar a busca de soluções, a cooperação entre atores estatais e atores não estatais. E esse tema tem relação intrínseca com os regimes internacionais. Por isso é que alguns autores trazem uma perspectiva de governança a partir dos regimes. Outros se afastam um pouco dos regimes, mas se a gente olhar no fundo, há também uma perspectiva dos regimes internacionais. O Krasner, em 1982, obra que vocês conhecem de trás para frente por causa de Tri, menciona que regimes internacionais são um regime jurídico é um conjunto de normas, regras ou procedimentos de tomada de decisão, quer implícitos ou explícitos, que produzam alguma convergência nas expectativas dos atores numa determinada área de atuação. Então, regimes internacionais, eu acho que eu falei jurídicos, desculpe. O regime internacional como sendo o conjunto de normas, regras, procedimentos de tomada de decisão para produzir convergência de expectativas e aí eu diria também de estratégias numa determinada área de atuação. Quando a gente olha para essa perspectiva dele e também da Pamela Chasek, a professora Pamela Chasek, para a qual um regime é um sistema de princípios, normas, regras, procedimentos operacionais e instituições que os atores criam ou aceitam para regular ou coordenar suas ações num tema particular e específico das relações internacionais. Nesse sentido, a gente busca a solução de determinados problemas, determinadas situações, né, através da busca de estratégias em forma de cooperação. Cooperação com atores governamentais, não governamentais,
enfim, e uma pluralidade de atores a depender da situação, ao que demanda a situação específica. E também o próprio Alexander Betts, em outro texto, vai dizer que a governança migratória, já especificamente a governança global para as migrações, é baseada num conjunto de diferentes instituições formais e informais que operam em diversos níveis de governança. Em cada categoria da imigração existe uma amplitude complexa de acordos multilaterais, regionais, interregionais e bilaterais, com diferentes níveis de governança que têm grande importância em relação a algumas categorias migratórias sobre outras. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente fala de uma governança global para as migrações internacionais, nós podemos identificar entre instituições, normas, princípios e operacionalidade, né, e estratégias de operacionalidade para o refúgio, por exemplo. Algumas situações, claro, a gente vai poder olhar sob a perspectiva da existência ou não existência de uma governança para migrantes econômicos ou trabalhadores migrantes, para migrantes ambientais, enfim, para pessoas em outras situações migratórias. Mas, de fato, quando a gente olha para uma perspectiva de governança global das migrações, o exemplo que vem à mente, ou vem primeiro, ou que há mais elementos de análise, é o Instituto de Refúgio. Também há o regime da viagem internacional, que, enfim, que também é bastante interessante, mas que depende muito mais da normativa interna ou doméstica dos estados. Então, olhando para essa perspectiva em que nós teremos atores, normas, princípios e formas de execução, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre os atores estatais que trabalham com migrações, para daí passar para a importância desses atores. A questão normativa é tratada na aula 4 sobre Direito Internacional da Mobilidade Humana. Eu vou falar para vocês em outra ocasião sobre assistência humanitária ou ajuda humanitária dentro da perspectiva da migração e do refúgio. Apesar de eu ter colocado na aula para vocês, a gente vai discutir sim esse tema do humanitarianism dentro da perspectiva de migração e refúgio, até porque é algo que tem crescido mais no Brasil por conta da migração venezuelana. E também há vários exemplos no mundo de como se procede a a esse arcabouço humanitário em torno das pessoas migrantes e refugiadas. Mas na perspectiva dos atores estatais, a gente pode olhar tanto para os estados nacionais individualmente considerados, quanto para organismos internacionais de alcance global, mas também para organismos internacionais de alcance regional. Alguns desses organismos têm órgãos específicos para migrações e refúgio, outros têm órgãos que têm competência residual dentro de migração e refúgio, e claro, o Estado Nacional tem o poder ou domínio, né? Quer dizer, o poder soberano, claro, em relações internacionais, mas tem o domínio reservado sobre migração e refúgio, sobre quem entra e permanece no seu território, com outras nuances que eu já mencionei em outra aula para vocês. Então, olhando para os organismos e agências internacionais que têm competência exclusiva em migrações, nós temos a OIM, Organização Internacional para as Migrações, que surgiu na década de 1950, mas que foi incorporada ao sistema ONU em 2016. Nós temos o próprio Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que também é do início dos anos 1950, com mandato específico sobre pessoas refugiadas, mas cujo mandato foi ampliado para pessoas apátridas e deslocadas internas. E também há um mandato hoje muito próximo de migrantes por motivos ambientais, numa perspectiva muito mais de mudança climática e de tentativa de buscar soluções bastante específicas, não necessariamente jurídicas, na verdade, muito pouco dentro da perspectiva jurídica, certo? Também entre os atores estatais que têm competência exclusiva no tema da migração e do refúgio, nós temos o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, que é o ICMPD, é um organismo internacional pequeno,
em número de países, surgido na Áustria e que tem uma atuação bastante importante em política migratória, principalmente na Europa. Esse MPD tem escritórios regionais, tem atuação inclusive no Brasil por meio de projetos e tem uma perspectiva bastante interessante a respeito, então, da gestão migratória e a respeito também da política migratória. E nós temos também o Global Migration Group, que é uma junção de várias agências e órgãos de outros organismos internacionais, que não só a ONU, para tratar de temas de migrações internacionais. Muito mais numa tentativa de discutir temas, buscar soluções e fazer pledges, né, compromissos relacionados a determinados temas, a determinadas estratégias. Também dentro da perspectiva dos organismos internacionais, há outros atores que são organismos internacionais ou agências ou fundos de alcance global que podem se envolver em temas de imigração e refúgio, embora sua competência primordial, aquela competência primeira, não seja sobre migração e refúgio. Então, por exemplo, nós temos o Unicef, o Fundo da ONU para Crianças, na verdade o nome é muito mais extenso, mas que trata residualmente do tema das migrações, quando envolvem crianças migrantes, menores desacompanhados, menores separados, ou necessidade de educação de crianças em situação migratória, enfim, há N situações em que o Unicef entra dentro do tema de imigração e refúgio, que não é exclusivo, né, do seu mandato, não é o único tema, o tema principal é de crianças, mas entra a perspectiva da migração num contexto local, num contexto nacional, certo? Também a Organização Mundial da Saúde, por questões hoje mais óbvias por conta da pandemia da Covid-19, mas relacionados também a questões de saúde pública, a questões de mobilidade em situações relacionadas à saúde pública. Unesco, por meio de projetos, por meio de ações relacionadas à cultura, à promoção da cultura e às investigações, às pesquisas em geral relacionadas à migração e refúgio, claro, dependendo das necessidades do país onde a Unesco tem escritório. A UNOCHA, que é o braço da ONU para coordenação humanitária, que trata também de migração e refúgio residualmente, no caso, em situações de emergência humanitária por conflitos ou por desastres. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, também trata de migrações na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relatorias especiais relacionadas aos direitos humanos das pessoas imigrantes e refugiadas. Então, ela também tem uma competência residual dentro do tema de migração e refúgio. A ONU Mulheres, a mesma coisa, trabalha diretamente com mulheres imigrantes e refugiadas nos contextos locais, enfim, situações em que as mulheres, que são o núcleo da sua competência, do seu mandato, estão numa situação de migração. A FAO, também com atuação relacionada a pessoas migrantes. O PNUD, também N perspectivas de projetos e, enfim, de construção de políticas ou auxílio na construção de políticas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é um outro organismo internacional, na verdade é um organismo internacional sui generis, que também tem uma perspectiva de migração e refúgio quando tem situações de restabelecimento de laços familiares ou de pessoas migrantes e refugiadas em situação de conflito armado, enfim, depende da realidade nacional onde o CICV atua, mas de fato o CICV também tem como competência residual a questão de migração e refúgio. E claro, a União Europeia, por meio de vários dos seus órgãos, a Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça Europeu, enfim, há vários órgãos que vão ter temas residuais de migração e refúgio, em termos de políticas, em termos jurídicos, em termos de jurisprudência, como a Corte Europeia, enfim. Então, esses são alguns atores que não têm como competência primordial ou principal a migração e refúgio, mas que acabam tendo uma competência residual sobre o tema. Também nós podemos falar, e já mais recentemente, 2018, no Pacto Global sobre Migrações e Pacto Global sobre Refugiados, que foram iniciativas criadas
entre governos, justamente para chamar atenção para problemas específicos ocorrendo em situação de migração e refúgio, particularmente nas migrações forçadas da Síria, né, pessoas refugiadas advindas da Síria, mas também em várias outras situações pelo mundo em que se exigia ou que há necessidade de se atualizar os pledges e a própria cooperação em torno da migração e do refúgio. Os dois pactos são non-binding, né, não são vinculantes, mas eles são juridicamente não vinculantes, mas eles têm uma força política e eles têm, mais do que isso, uma força institucional de guiar a atuação dos organismos internacionais, principalmente da ONU, de onde ele surgiu. Então, atores, mencionei para vocês os atores estatais. Os atores não estatais são uma gama de atores não estatais e dentro deles a gente encontra a sociedade civil. As instituições da sociedade civil têm um papel fundamental, primordial, todos os sinônimos que vocês quiserem, dentro da perspectiva de migração e refúgio, principalmente no contexto local. Outra questão, falando de governança. Quando a gente fala de governança como um sistema, como, claro, instituições, normas, mas um sistema buscando soluções comuns, a gente fala em governança de cima para baixo, de baixo para cima. Então, as decisões sendo tomadas em cima, aplicadas embaixo. Ou o que acontece embaixo tem implicação lá para cima. A gente pode pensar nessa governança entre escalas e entre níveis de escalas. Então, várias escalas, a gente pensa num país A, país B, país C, cada um sendo uma escala, certo? Mas dentro desses países a gente tem o governo federal, a gente tem os governos estaduais, no nosso caso o governo distrital e os municípios. A gente tem políticas que são feitas no âmbito municipal que podem ter repercussões aqui, né, entre níveis de baixo para cima, mas a gente tem também situações políticas e obviamente jurídicas que vêm de cima para baixo. E a gente tem, claro, interação também entre escalas e entre níveis de escalas diversas. Isso de uma forma extremamente simplificada, a teoria da Elinor Ostrom, tá? Vocês vão me matar, mas em determinado momento, talvez na aula síncrona, se a gente tiver oportunidade, a gente discute especificamente a questão das escalas e dos níveis, mas já convido vocês a buscarem os trabalhos de Elinor Ostrom sobre escalas e níveis dentro da governança. E quando a gente fala da sociedade civil, a sociedade civil tem um papel fundamental porque ela atua na frente. Ela atua principalmente no âmbito local, na necessidade primária da pessoa migrante e refugiada, seja por meio de distribuição de alimentos, de regularização migratória, de encaminhamento ao mercado de trabalho, cursos de formação, enfim. A sociedade civil, e aí os órgãos da sociedade civil, a gente pode colocar vários, a gente pode colocar ONGs de alcance local, ONGs de alcance nacional, ONGs de alcance global ou regional também, já diminuindo um pouco o aspecto global, regional, e também a gente pode colocar, claro, associações religiosas, que são muitas que atuam, né, e de várias religiões que atuam em prol das pessoas migrantes e refugiadas. A gente pode colocar a própria academia, então os membros da academia, né, professores, pesquisadores, discentes que trabalham com temas de migração e refúgio ou que têm alguma atuação dentro de migração e refúgio por meio, por exemplo, da assistência jurídica, por meio da assistência odontológica, psicológica, etc. E então a gente tem uma série de atores. Esses são, enfim, é uma forma muito genérica de mencionar os atores da sociedade civil. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que a sociedade civil, dentro da perspectiva de migração e refúgio, tem um papel absolutamente fundamental. Ela faz, às vezes, do Estado, na grande maioria das situações, fazendo ou promovendo regularização migratória ou promovendo
acesso a mercado de trabalho, informação relacionada a direitos e deveres, enfim. Então, ela de fato é uma longa manus do Estado. As pastorais, por exemplo, dos migrantes ligados à Igreja Católica, e a gente tem várias, né, ordenações religiosas que vão tratar de temas de migração e refúgio de formas diversas, mas complementares, né? A gente pode olhar aqui no Brasil, através da CNBB, a atuação, né, das pastorais e de ONGs diretamente ligadas à Igreja Católica, de como elas são fundamentais também nesse processo, não apenas no dia a dia, mas também na formulação de políticas, no auxílio à formulação de políticas no âmbito nacional. Então, a sociedade civil ela tem um papel cada vez mais crescente em migração. Na verdade, não é crescente, na verdade, ela sempre esteve em migração e refúgio. O papel dela tem crescentemente sido reconhecido por outros atores em migração e refúgio, principalmente por países ou governos que até então não tinham uma percepção, uma dinâmica migratória muito grande, como é no caso do Brasil. A sociedade civil sempre teve importância em migração e refúgio. E agora, por meio do auxílio, né, da Operação Acolhida, o auxílio às pessoas imigrantes e refugiadas advindas da Venezuela, há um reconhecimento muito maior da importância das organizações da sociedade civil dentro da operacionalidade da Operação Acolhida. Ficou estranho, mas do dia a dia, da execução dos objetivos de assistência humanitária à população imigrante e refugiada da Venezuela. Olhando então por uma perspectiva normativa, nós temos normas de direito interno, normas internacionais bilaterais, normas internacionais multilaterais e entre essas de alcance regional, alcance global, que vão tratar de temas de imigração e refúgio. Mas já adiantando um pouco para vocês, e a aula seguinte, que já está disponível para vocês sobre o direito internacional da mobilidade humana, nós temos pouca regulamentação no âmbito global sobre migração e refúgio como tratados vinculantes. Nós temos sim muitos acordos não vinculantes, muitas normas de soft law, mas nós temos poucos no âmbito global tratados vinculantes entre os estados. E o próprio direito internacional das migrações, o direito internacional da mobilidade humana, ele não é sistematizado. A gente pode até defender as bases para uma existência dele ou um crescimento nas últimas décadas, mas de fato ainda há bastante discussão técnica da existência propriamente dita robusta dessa área do direito que é a mobilidade humana. E eu menciono isso porque não apenas a questão dos tratados é importante, mas também a questão dos acordos não vinculantes, né? Não seriam os tratados, segundo lá a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, mas as decisões, os pledges, os compromissos e as resoluções que são tomadas no âmbito dos organismos internacionais e que não necessariamente vão gerar uma responsabilidade internacional se a gente olhar lá para o direito, lá como se forma a responsabilidade internacional dos Estados. E também uma outra questão que eu quero trazer para vocês é que a gente tem um desenvolvimento de normas de hard law, normas vinculantes desse direito internacional da mobilidade humana, muito mais na perspectiva regional do que na perspectiva global, por vários motivos. Porque os estados relutam em aceitar acordos ou tratados internacionais que gerem responsabilidade para eles em vários temas de migração e refúgio, né? Claro, Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados, boa parte dos países faz parte, Convenção sobre a Apatridia, aumento também de adesões à Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, mas de fato, se a gente for olhar a situação da população que é migrante econômica ou trabalhadores migrantes, há pouquíssima adesão, há pouquíssima tentativa de discussão desses temas e de responsabilidade de internalização de tratados, de normas vinculantes sobre temas de imigração e de refúgio. Então, a gente tem uma dinâmica maior no âmbito regional, é muito menos difícil, não vou dizer que é mais fácil, mas muito menos difícil a negociação e se chegar a estratégias comuns no âmbito regional.
do que no plano global. Além disso, pensando numa perspectiva da governança, eu mencionei para vocês a questão atores, normas, mas também uma perspectiva que é extremamente importante, que é a gestão. A gestão de fluxos migratórios, num primeiro momento, ela soa estranha. Ela soa como uma interferência no fluxo migratório ou na mobilidade espacial das pessoas. Quando sim, ela soa estranha, mas de uma certa forma a ideia por trás da gestão migratória é uma ideia baseada em direitos humanos, no qual atores estatais e atores não estatais vão promover a migração segura, regular e documentada, de forma a que as pessoas migrantes tenham menores possibilidades de violações de seus direitos humanos no trajeto entre a saída de um determinado país, o trânsito e a chegada no país de destino. Então, quando a gente fala em gestão migratória, claro que a gente tem que olhar para o espectro nacional, os exemplos nacionais, mas a gestão migratória ela é bastante importante no que diz respeito à documentação, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente pode criar situações, e há situações na prática, em que os governos usam a gestão migratória como uma forma não apenas de regularizar as pessoas migrantes, mas também de controlar os fluxos migratórios no sentido de trazer cotas, entre aspas, para as pessoas imigrantes, certo? Migrantes e refugiadas também, mas principalmente as pessoas que entram ou que tentam chegar ao país numa situação para buscar como destino esse novo país. Então, a gente tem que ter muito cuidado na prática da gestão migratória, justamente para não cairmos nessas situações em que os estados, de fato, usam a gestão como subterfúgio para políticas migratórias mais restritivas, incluindo a colocação de cotas ou a imposição de cotas para a migração. A governança em si, ela é um tema que é muito mais estudado, como mencionei, sob a perspectiva migratória para o refúgio do que para outras áreas. Por quê? Quando a gente olha para o refúgio, a gente vai ter aulas específicas sobre refúgio, nós temos a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados, que é um instrumento global, temos o Protocolo da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, que muda um pouco a configuração em dois aspectos apenas da Convenção de 51. Nós temos instrumentos regionais da União Europeia, da União Africana, instrumentos americanos sobre refúgio também, que trazem outras perspectivas ou reforçam algumas perspectivas também da própria Convenção de 51, e a gente tem as leis nacionais. Nós temos as normas jurídicas nacionais, tanto que tratam especificamente sobre refúgio, como aquelas que tratam de forma complementar sobre refúgio. Por exemplo, na lei de imigração brasileira, a menção ao refúgio é sobre documentação, porque toda a determinação sobre quem é a pessoa refugiada, o procedimento, o órgão competente, etc., etc., está na lei de refúgio, lei 9474 de 97, certo? Então, além disso, a gente olha também, não apenas para a convenção, mas a gente olha para o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e a atuação do Acnur no campo, no terreno, a atuação junto à política doméstica em refúgio, mas também ali de assistência humanitária, quando necessário, quando assim existe no contexto de um determinado país. Então, essa forma, essas formas de governança, esse se pensar a governança, é muito mais a gente pensar nessa multiplicidade de atores que vão buscar soluções para situações que demandam a atuação do Estado, a atuação de organismos internacionais, a atuação da sociedade civil organizada. Por meio, sim, de normas, mas mais do que isso, por meio da cooperação e por meio de estratégias, certo? No texto que eu deixei para vocês, é um texto que vai falar bastante sobre a perspectiva dos organismos internacionais de migração e refúgio, falando um pouco sobre a competência deles. Por exemplo, outro que eu não mencionei aqui, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem competência residual sobre migração e refúgio,
por conta da questão dos trabalhadores migrantes. A gente tem várias outras agências, fundos no sistema ONU e fora do sistema ONU que também têm competência residual em migração e refúgio. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é que o tema de governança, assim como em outras áreas, talvez não, com certeza em algumas a governança global é mais estruturada e acaba sendo muito mais discutida do que migração e refúgio, como na questão ambiental, na questão de mudanças climáticas, por exemplo, a gente tem uma governança mais robusta do ponto de vista teórico e técnico, mas dentro da perspectiva de migração e refúgio, a gente também tem uma gama de atores, de normas e de perspectivas que ainda têm sido exploradas e que têm ainda potencial de serem exploradas em várias frentes. Uma delas é a questão da assistência humanitária, que eu vou comentar para vocês numa aula específica sobre o tema. Okay? Obrigada, gente. Até a próxima aula.